Olá, aqui é a Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre o meu caso estupendo de amor com Alessandro da Venha, usando como referência o livro mais novo do autor, que é o que o Inferno Não É. Ok, eu tenho 3 livros do da Venha, foram os 3 livros que a Bertrand publicou no Brasil. São os únicos livros do Alessandro da Venha que são publicados no Brasil. Um eu consegui achar, que foi esse aqui, Branca como Leite e Vermelha como Sangue. O outro é o Coisas que Ninguém Sabe, que eu não tô conseguindo achar, possivelmente porque ele tá por trás dessa leva de livros que tá na frente aqui dessa prateleira. E daí eu não consegui achar esse livro. Mas enfim, eu tenho os 3 livros do da Venha. Eu posso dizer a vocês que ler da Venha é uma experiência. Sabe, é aquele tipo de coisa que todo leitor precisa passar na vida para poder engrandecer como leitor, sabe? A gente vê muitos autores famosos aí dentro do universo Young Adult, né? Que é o foco da Venha quando ele escreve os livros dele. A gente tem o John Green, que escreve muito nessa leva. A gente tem o David Levitan, que também escreve muito para adolescentes, para jovens. E a gente ouve falar muito pouco desse carinha, desse italiano maravilhoso que escreve livros divinamente, que é o da Venha. O que eu posso dizer que é diferente, assim? Eu não sei se porque da Venha é um italiano, eu não sei também se porque ele é um professor. A gente vê muito forte nos livros dele a questão da poesia. Então aqui a gente tem O que o Inferno Não É, né, que é a última publicação dele, que aí vai contar a história de uma cidade onde tem um bairro bem periférico, assim, bem onde eu moro, sabe? Onde vivem pessoas numa situação bem diferente, assim. Que é diferente pra o que eu tô acostumada se tratando de livros do da Venha, mas assim, não é diferente para o meu dia a dia, já que eu moro em um bairro desses de periferia. E a gente vê muita desgraça em bairro de periferia, né? Você vê muitas pessoas se envolvendo em desgraças. E aí o foco desse livro não são os personagens, mas as situações. A gente tem esse padre que trabalha predominantemente dentro desse bairro, tentando fazer com que as pessoas cresçam, tentando fazer com que as pessoas melhorem, com que elas sejam mais, com que elas saiam daquele ali, e não só do lugar, mas de achar que não tem mais chance, de achar que não tem mais jeito porque elas moram naquele lugar. E aí a gente tem em contrapartida esse garoto, que é de uma classe mais abastada, que está de férias e que acaba conhecendo esse padre, acaba tendo acesso a esse lugar, acaba se encantando com uma menina que tá nessa periferia, que sabe, que é de lá e que não tem essa fantasia de achar que ela pode se forçar a ser diferente, entendeu? Ela se reconhece dentro daquele meio, ela se entende. E aí ele precisa se dobrar, né, pra se adequar à vida dessa menina. Título do livro, você vai ver ele muitas vezes durante a história, porque o autor vira e mexe, ele fala sobre o que o inferno é. Né? A gente vai ver várias cenas assim, a gente tem esse foco nesses personagens, nesse rapaz e nesse padre, mas a gente vê muitos outros personagens ali que culminam para uma situação final nessa história. E são bandidos, sim, na maioria das vezes são pessoas que não são legais. E aí todo momento o autor tá falando o que é que o inferno é, né? O que é que o inferno representa para cada pessoa, o que é o inferno de cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu próprio inferno. E aí o nome do livro, O que o Inferno Não É, porque você sabe o que é o seu inferno, mas você também precisa saber o que não é o seu inferno e focar naquilo ali, saca? Como eu disse, o da Venha é um italiano, então, e é um professor, ele é um professor de liceu, né, como eles chamam lá, professor de adolescente, então você vê a todo momento nos 3 livros dele personagens que se comportam como mestres, né? Como alguém que vai ensinar, que vai mostrar aqueles adolescentes. São sempre histórias de adolescentes, tá? E aí tem sempre essa pessoa adulta que é meio professoral, no caso daqui é o padre, mas se eu não me engano nos outros 2 são professores, que vai mostrar a esses adolescentes que as coisas não são tão A no B, né? Não são tão normal, não são tão fechadas, que você pode sair da sua caixinha e você pode ensinar outras pessoas a sair dessas caixinhas também. E aí também, como eu falei, existe uma poesia muito grande nos textos dele, nos 3 textos dele, nos 3 livros dele. Aqui a gente tem um protagonista masculino, a gente também tem um masculino aqui que se apaixona por uma menina que está morrendo. E no Coisas que Ninguém Sabe é uma menina. E aí ela descobre uma coisa na família dela, ela tá passando por um problema, uma separação, um divórcio dos pais, e a gente vê esses adolescentes se comportando nessas situações. A capa desse livro aqui
eu acho que tem muito a ver com a história, essa coisa do mar, essa coisa de crianças destruídas, de brinquedos largados, porque essas crianças dessa periferia, elas são tudo menos crianças, elas são obrigadas a crescer antes, né? Por mais que elas tenham um apego, assim, essa coisa da infância, elas são obrigadas a deixar um pouco de lado. Então, a capa do livro, ela é cheia de brinquedos velhos, né? Bolas velhas, bonecas quebradas, coisas esquecidas, coisas largadas, assim, eu acho a capa desse livro perfeita. Apesar de ser um autor que eu amo de paixão, a velocidade dos livros do Davenia nunca é uma coisa ligeira, tá? Os livros dele não são para você comer, como os do John Green, por exemplo. Eu leio um livro do John Green uma sentada, bom ou ruim, eu não sou a maior fã do John Green, vocês bem sabem disso. Os últimos livros dele que eu li, pelo amor de Deus, mas assim, é um leitor, um escritor que tem um ritmo bom de leitura, de escrita. O Davenia não. E eu acho que é proposital, sabe? Ele quer que você vivencie essas situações, ele coloca você para pensar. Ele é um poeta incrível, ele fala de poetas de um jeito, sabe? Que você, caramba, eu nunca pensei em me apaixonar por Plutarco, e ele fala de Plutarco de um jeito que você faz, porra, velho, que coisa incrível. Então ele faz você se apaixonar pela poesia, ele faz você pensar a filosofia das histórias, faz você te coloca nas situações de uma maneira muito, muito forte. Então assim, é um autor pouco conhecido, mas é um autor fabuloso, é meu autor predileto de jovem adulto, justamente porque ele consegue mesclar todos os elementos de toda a literatura jovem adulto que eu tenho lido nos últimos 10 anos, e ninguém chega aos pés dele, porque ele traz mais, ele tem sempre uma pontada a mais. Eu não sei se é esse tempero, não sei bem o que é que eu posso dizer a vocês, mas são livros que marcam, que deixam assim pro resto da vida de vocês. Então, o meu predileto dele ainda é o Branca como Leite, Vermelha como Sangue, possivelmente porque foi meu primeiro contato com o autor. Mas isso não quer dizer que os outros dois livros também não sejam maravilhosos. E vira e mexe, eu encontro esse aqui nas feirinhas de R$10 por aqui. Então na cidade de vocês, possivelmente, se tiver essas feirinhas, também vai ter. Comece pelo Branca como Leite e Vermelha como Sangue. Parta para o Coisas que Ninguém Sabe, que é o segundo volume. E vá para O que o Inferno Não É. E descubra o que o seu inferno é e o que o seu inferno não é. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu apresentei o meu autor predileto. Já falei várias vezes dele aqui, mas dessa vez eu apresentei de fato os livros dele. E eu espero muito que vocês deem uma chance. Se vocês gostam de jovem adulto, dá uma chance. Dá uma chance ao Davenia, porque ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não esquece de curtir esse vídeo. Se não são inscritos no canal, se inscrevam nele para receber as notificações. E assim ativem o sininho também, né? Porque o YouTube tá brecando todo mundo. Enfim, isso aí. Beijos, até a próxima.